Bom dia, trainees. Eu sou o Pedro. Vou dar aula agora de banco de dados e posteriormente de Prisma, que é uma ORM de JavaScript que interliga o banco de dados com o código da aplicação. E primeiro eu vou explicar o que seria um banco de dados e sua usabilidade. Um banco de dados é uma coleção de dados organizados para servir um sistema com informações. Ele, no geral, é muito eficiente para escrita e leitura. Ele é mais recomendado para certos tipos de aplicação que necessitam de tipo, uma extrema eficiência. Tipo, um arquivo de CSV talvez não seja a melhor escolha no lugar de um banco de dados bem estruturado. Bom, ele pode ser gerido de diversas formas, mas os principais é usando os SGBDs como MySQL, PostgreSQL e o MongoDB. É, esses SGBDs eles podem sofrer uma abstração pela ORM, que seria o Prisma, mas eu vou deixar essa explicação mais profunda para a próxima aula. E os bancos de dados eles podem ser divididos entre relacionais e não relacionais. Os não relacionais não quer dizer que as tabelas do banco de dados não têm relação, mas sim que eles não seguem o padrão de SQL, que é uma linguagem de procura no banco de dados. Foi criado acho na década de 70. E por enquanto é isso. Na parte de explicação relacional e não relacional. Os bancos relacionais eles são estruturados como tabelas, como pode ser visto aqui no DB Diagram, que é um sitezinho que ajuda na diagramação de bancos de dados. Eles não são flexíveis. Você cria eles, eles tendem a manter o formato que eles foram criados. E a estruturação das tabelas são feitas nos esquemas, que são os layoutzinhos de um código que deixa explícito os campos que a gente vai querer em cada tabela. Os atributos, os tipos, os, as referências para outras tabelas. E a parte relacional quer dizer que uma tabela pode ter uma relação com outra, como pode ser isso aqui no ID do carro, que é interligado aqui com essa tabela de pivô que vai ligar com outra indústria. Essas relações elas ajudam a ganhar espaço de memória e também deixar o código mais eficiente, porque a gente não precisaria de estender uma tabela de um carro colocando todas as informações das outras tabelas. E isso poderia gerar repetição, aí teria que alterar em vários locais do nosso banco de dados, o que seria bem trabalhoso para o processador e gastaria muito tempo de processamento. Os bancos não relacionais, como eu disse antes, não quer dizer que não existam relações entre as tabelas, que não são muito bem tabelas. Elas são estruturas diferentes, como JSONs, que são os objetos do JavaScript, mas pode ser usados em outros tipos de linguagem também. Ou então grafos, que eu acho que quem já viu estruturas de dados conhece bem, que são os nós que conhecem outros nós, tem ligação entre eles. Eles são bem flexíveis, eles podem ter estruturas diferentes. E a gente não usa. Não é que a gente não usa muito, a gente nem usa, eu acho, aqui na Strut. A gente vai ficar mais ligado aos bancos relacionais mesmo. E como eu disse aqui, eles não seguem tanto a linguagem SQL, mas alguns bancos de dados não relacionais podem ter suporte à linguagem SQL. E aqui nas relações entre tabelas, a gente pode ver que tem relação 1 para 1 para tabelas, que seria um elemento da tabela. Não, uma tabela pode ter relação com uma outra tabela. Uma para muitas, tipo, seria uma tabela pode ter relação com várias de um tipo de tabela. E muitas para muitas
seria uma tabela, pode ter relação com muitas de outra tabela, mas aquela outra tabela pode ter muitas relações com a primeira com um tipo de primeira tabela. E para mostrar isso aqui, eu vou usar o DB Diagram, que seria uma boa forma de estruturar o banco de dados, pelo menos a diagramação inicial, para não sair codando no escuro. É que a gente tem tipo um sisteminha de carros que eu criei mais para fazer explicação. Acho que não faz muito sentido, depende da aplicação, mas aqui um exemplo de relação 1 para 1 seria o carro que tem só uma placa. E uma placa só tem um carro. Eles são associados 1 para 1. E aqui a gente interliga, a gente pega o ID da placa e liga para um campo aqui da tabela de carro. Aqui um exemplo de 1 para muitos seria carro para uma pessoa, que uma pessoa pode ser dona de vários carros, mas o carro teria só um dono, pelo menos registrado, acho que no Detran, não sei. Não tem um carro ainda. E aqui uma relação muitos para muitos seria um carro com uma indústria. Um carro pode ter peças vindas de muitas indústrias diferentes, e uma indústria poderia produzir peças para vários carros. Aí para fazer essa ligação, como não tem como originalmente em banco de dados criar essa ligação direta de muitos para muitos, a gente cria uma tabela pivô que receberia o ID de cada tabela que a gente quer ligar e a gente usaria ela para auxiliar na nossa busca. Mas com o ORM Prisma, se quer receber mais fácil, a gente não vai utilizar muito essa tabela. Aí você vai fazer meio que uma ligação direta, porque essa ligação vai ser abstraída no código da ORM. Bom, aqui para explicar o DB Diagram, que pode ajudar no processo de training na hora de formar os bancos de dados, a gente cria a tabela, aqui colocando o table, o nome da tabela, a gente abre aqui as chaves e coloca os campos aqui. Primeiro a gente coloca o nome do campo, depois o tipo dele. Aqui quando coloca um colchetes, a gente pode colocar vários tipos de modificadores, como primary key, que seria o ID. Mas eu acho que deixa bem explícito aqui ID, acho que não seria tão necessário colocar, mas às vezes é bom. E como esse ID é integer, a gente poderia também colocar um vírgula auto increment, increment não, que seria quando a gente criasse um novo objeto de carro, o ID dele seria crescente, a gente não precisaria colocar setar o ID fixo dele. O próprio banco de dados criaria um novo ID que seria um sequencial tipo 1, 2, 3 e assim ia crescendo no banco de dados. Para a gente fazer as relações aqui embaixo, a gente pega a ref para ser referencia, e aqui a gente coloca a setinha que é o ID da placa referencia a placa ID. Então o ID da. Aí ficou esquisito aqui. Mas tipo, o atributo de carro placa ID referencia a tabela, o ID da placa de carro. Não, perdi. O, cara, a, que essa placa ID do carro faz referência ao ID da placa. Ah, saiu. Bom, eu acho que no geral é isso de iníciozinho de banco de dados. Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula, que seria de ORM Prisma. É isso.